Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês sobre o próximo adversário do Inter, o Flamengo, que ontem deu adeus à disputa pelo título brasileiro de forma matemática. E a partir daí, gente, o objetivo rubro-negro pode ser o prejuízo a outros dois rivais cariocas. Quero falar também sobre um prejuízo que tem o Botafogo para o duelo decisivo no estádio Beira-Rio e o plano que o Inter traça por o seu principal jogador na temporada. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal, né, a reta final do Campeonato Brasileiro, tenho certeza, né, que todos vocês aí do outro lado estão iludidos, e se tá iludido, já deixa o like, te inscreve no canal, que a gente tem muita coisa para conversar neste vídeo com o apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, IPVA, multa, licenciamento, e pode consultar se tem algum débito pendente de forma gratuita, só colocar a placa do teu veículo lá dentro do aplicativo da Zapay que está disponível para download aqui na descrição do vídeo. Lá mesmo você já pode quitar. Usando o cupom COLAR20 você ainda tem 20% de desconto nas taxas do parcelamento, naquela parcela que vai caber do teu bolso, tá certo? ZAPAY, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos começar falando sobre o Flamengo, afinal, né, o Inter se prepara para encarar o rubro-negro, teve treino hoje pela manhã lá no CT do Parque Gigante, o Roger adota também um tom de mistério, né, não abriu nenhuma atividade ainda desde que o Inter venceu a equipe do Red Bull Bragantino por 4-1 no estádio Beira-Rio no último domingo. E bom, né, todo mundo sabe que o Inter, de uma forma ou outra, está atento ao que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Ontem, os resultados paralelos ajudaram, afinal, né, o Palmeiras perdeu dentro do Allianz Parque para o Botafogo chegou aos 73 pontos e o Inter pode chegar no máximo a 74 se conseguir, né, vencer os 3 duelos que restam dentro da competição. O primeiro deles é o Flamengo, jogo domingo, 4 horas da tarde, lá no Maracanã, horário clássico, né, de jogo. E, cara, né, o Inter vai ter uma boa notícia, que é um Flamengo desmobilizado. Afinal, acabou ontem empatando com o Fortaleza e, com isso, não tem mais chance de títulos dentro da temporada. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, venceu o Atlético Mineiro na decisão e, por isso, já tem a vaga assegurada para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, assim, né, se a gente for parar para analisar bem, né, o Flamengo, ele não tem muito objetivo, ele tem aquela coisa, treinar em segundo, treinar em terceiro, mas ao mesmo tempo também há uma mobilização muito grande nas redes sociais, vocês podem acompanhar isso, vai lá no X ou no Instagram do Flamengo e dá uma olhada nos comentários ali da torcida, porque na reta final do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro restam 3 jogos, sendo 2 deles duelos que podem prejudicar rivais dentro do Campeonato Brasileiro. O primeiro contra o Inter. Se o Flamengo perde para o Internacional, ele coloca o Inter ainda mais vivo na luta para tirar o título do Botafogo. É difícil, eu sei, né? Mas também há um duelo entre o Flamengo e o Criciúma, jogo no Heriberto Rios, em Santa Catarina, e se o Flamengo vier a perder esse jogo para o Criciúma, é muito provável que o Fluminense, que é um dos principais, se não o principal rival do Flamengo, a entrar na última rodada com chances claras de rebaixamento. E sabe quem é o adversário do Fluminense na última rodada do campeonato? É o Palmeiras, né, que também precisa perder pontos nestes últimos 2 jogos, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, jogo no próximo domingo, e também, né, na última rodada contra a equipe do Fluminense. Então, assim, o Flamengo, de alguma forma, também pode decidir um campeonato que para ele já está decidido. Não sei se eles vão entregar ou não, mas há um pedido da torcida para que eles entreguem já que estão de férias. E isso também é literal, tá? Afinal, hoje pela manhã, o Flamengo, através da sua conta oficial, acabou informando que 4 jogadores foram liberados para férias. Então, eles não disputam mais o Campeonato Brasileiro. Carlinhos, atacante, Lohan, né, um dos destaques da base aí, meio-campista, o zagueiro Cleiton e o goleiro Diogo Alves.
São 4 jogadores que não são titulares, né, de forma costumaz do time do Felipe Luiz, mas de alguma forma, né, são jogadores que estão no plantel. Também mostra um pouco da mobilização, né, que o Flamengo tem para esse duelo. Lembrando que o Flamengo não conta com o Pulgar, que foi expulso no jogo de ontem contra o Fortaleza, e também não vai ter os jogadores que já estão lesionados, que não jogam mais, tá? Cebolinha, Pedro Arrascaeta, Matias Vinha e o Luiz Araújo. Então o Flamengo bem desfalcado e desmobilizado para o confronto. Depois do Flamengo, o Inter joga contra o Botafogo. E o Botafogo, né, tem um duelo fundamental, talvez o jogo mais importante da sua história no sábado, que é a final da Libertadores da América contra o Atlético Mineiro, jogo lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas na quarta-feira o Botafogo já sabe que não vai contar com o John, goleiro, né, que muitas vezes nos salvou, né, jogando pelo Inter. Nós temos um carinho muito grande pelo John, joga demais, ontem fez uma partidaça lá em São Paulo, e para mim é um desfalque fundamental que o Botafogo tem nessa reta final contra o Inter, porque existe um cenário também onde este campeonato brasileiro é decidido no saldo de gols. Vamos lá, se o Inter ganha os 3 jogos, Flamengo, Botafogo e Fortaleza, e o Botafogo empata contra a equipe do São Paulo na última rodada, Inter e Botafogo teriam 74 pontos. E a discussão iria para o saldo de gols. Então, hoje o Botafogo tem 6 gols de vantagem. Vamos traçar um cenário hipotético aqui. 6 gols tem de vantagem o Botafogo, tá? O Inter ganha do Flamengo. Então, é pelo menos um gol de diferença. Digamos que ganha de 2-1. Cai para 5 a diferença de gols. Se o Inter ganha de 2-0 do Botafogo no Beira-Rio, o Botafogo está tomando 2 gols e o Inter está fazendo 2 gols. Vai ficar 1 gol de diferença. Tá? E na última rodada o Inter ganha do Fortaleza e o Botafogo empata. Tá aqui o gol de saldo que o Inter está tirando. Então, este cenário colocaria o Inter como campeão brasileiro, claro, combinado também a resultados do Palmeiras. Então, a ausência do John neste jogo do Beira-Rio, onde o Inter teria de fazer daqui a pouco 2 ou mais gols de vantagem para ter um pouquinho mais de segurança, também é um cenário importante que a gente traça aqui para essa reta final do Campeonato Brasileiro. São muitas coisas interligadas, gente, vocês sabem disso, né? Então temos que estar olhando para quase todos os jogos nessa reta final do Brasileirão. Para falar um pouquinho de dentro de campo, ou até mesmo fora de campo, mas do Inter num contexto geral, quero trazer uma informação sobre o Wesley. Afinal, né, eu ouvi de uma fonte importante de que o Inter sabe de que ele é o jogador mais valorizado do plantel colorado hoje, porque é aquela coisa que todo mundo procura. Um extrema de velocidade, habilidoso e que faz gols. Não só tem o drible, assistência, mas também é decisivo, coisa que o Wesley vem sendo nessa temporada disparadamente. E o Inter traçou um plano, né, que é justamente vender 2 jogadores para conseguir manter o Wesley no ano que vem. Os mais cotados, Vitão e Rômulo, a deixar o Inter ao final da temporada. O Inter estima aí cerca de 14, 15 milhões pelos 2 jogadores somados, o que daria, né, e sobraria, ultrapassaria a quantia que o Inter estima ao final dessa temporada e teria forças e fôlego para segurar então o Wesley pelo menos para a disputa da Copa Libertadores da América e negociá-lo no ano que vem ou na metade do ano, tá? O Inter está observando alguns extremos aí, né? O Lucas Barbosa, do Juventude, que pertence ao Santos, é um nome que o Inter está de olho, né? Tem concorrência aí de outros times, mas o Wesley é prioridade mantê-lo aqui no estádio Beira-Rio. Hoje a gente fica de olho na rodada, né? Torcendo por uma vitória do Cruzeiro contra o Grêmio, jogo a partir das 8 da noite lá em Belo Horizonte. E as odds lá na KTO.com estão muito boas para o Cruzeiro, tá? Vitória do Cruzeiro 1,96, empate 3,25 e uma vitória do Grêmio pagando 4,20. Para o Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, marcar o primeiro gol do jogo, uma odd 8,46, tá? Então tem boas odds lá em KTO.com, te cadastra, né, para deixar essa reta final do Brasileirão ainda mais emocionante. Tá certo? Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na KTO.com. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!